o Japão e a Coreia. São dois mercados nos quais o esforço promocional do turismo de Portugal, mas também das empresas, tem sido mais recente, tem sido uma aposta recente, e por isso o nosso colega, o Otto Oliveira, está recentemente também nestes mercados. Aliás, ele neste momento está em Tóquio, onde são 11 da noite, e portanto nós vamos ter o primeiro webinar que passa de um dia para o outro sem darmos conta, mas já é muito tarde para o outro, depois de um dia de trabalho, sexta-feira, 11 da noite, para falar aqui com todos nós em direto. O Otto vai, por isso mesmo, falar um pouco sobre as restrições do mercado, as reações e as perspectivas que estes dois mercados têm, e sem dúvida que vai ser muito interessante perceber o que é que do outro lado do mundo está a acontecer e quais são as perspectivas para estes dois países como mercados emissores para o nosso país. Sem mais delongas, e já é tarde, Otto, bem-vindo, obrigada, a palavra é tua. Obrigado, Lídia. Bom, antes de mais, queria, boa noite, konbanwa, como se diz por estes lados, no Japão. Queria, antes de mais, agradecer esta magnífica plateia. Estamos a falar de 118 pessoas que estão a mostrar interesse e curiosidade em conhecer mais e saber mais sobre o mercado do Japão e o mercado da Coreia do Sul. É realmente muito bom sentir que há pessoas desse lado interessadas naquilo que está a passar aqui. Queria também agradecer, como é óbvio, ao Roberto e ao Neste por ter proporcionado tecnologicamente esta solução e pela visão de ter proporcionado todos estes webinars. Como é óbvio, um grande especial agradecimento para a Lídia e para a Carla Simões por terem tecnicamente também me ajudado aqui também na apresentação, e também um especial agradecimento ao Turismo Portugal por ter realizado e preparado uma panóplia de ações num momento muito difícil para o turismo e ter tido a visão de conseguir aproximar as pessoas e de conseguir passar informação às pessoas atendendo às circunstâncias. Portanto, acho que é importante agradecer a todas estas pessoas envolvidas para tornar possível esta passagem de informação. Bom, eu ainda não me apresentei, o meu nome é Otto Oliveira, estou cá desde janeiro de 2019. Para quem não me conhece ainda, eu passei, antes de ir para o Japão, passei pelos mercados nórdicos, e antes disso passei pela Associação de Promoção da Madeira. Para quem não já reconheceram a minha pronúncia madeirense. Portanto, o Turismo Portugal abriu, como disse a Lídia, abriu o escritório de turismo em janeiro de 2019. Portanto, é um escritório bastante recente. Houve vários motivos que fizeram o Turismo Portugal abrir o escritório nestes dois mercados, e eu irei um pouco explanar um pouco esses motivos. O que eu queria muito também falar-vos é que queria dar um toque especial a esta apresentação, porque sinto que estou cá há 1 ano e meio, sinto que há empresas que trabalham com o mercado, que já trabalham com o mercado há alguns anos, mas há muitas empresas que ainda não trabalham, e estou convencido que entre esta assistência que está aqui a ouvir-me, muitas delas estarão curiosas e interessadas em eventualmente pensar nestes mercados. Portanto, esta apresentação terá, diria, duas componentes diferentes. Uma, porque são mercados novos, portanto é preciso passar essa informação, são mercados novos, não são mercados tradicionais, como a Inglaterra, como a França, como a Alemanha, são mercados novos. Preciso dar essa informação para vocês tenham noção das especificidades destes mercados. Mas queria também dar um toque pedagógico, ou seja, tentar mostrar que estes mercados têm um potencial gigantesco e que merecem a pena serem analisados por vós. Sem mais delongas, eu queria falar sobre a minha equipa. Portanto, eu não estou sozinho, como é óbvio.
A minha equipa é constituída aqui no Japão pela minha colega Shizu Takaoka, é japonesa, é fluente em português e inglês, viveu em Portugal durante alguns anos e, enfim, ama Portugal. Portanto, veste a camisola de Portugal e isso ajuda muito no nosso dia-a-dia. É realmente o meu braço direito, o meu braço esquerdo, enfim, os meus ouvidos, os meus olhos, a minha boca, muitas vezes, e sem ela dificilmente consegui ter feito aquilo que fizemos até hoje. Na Coreia do Sul, o turismo de Portugal teve uma opção diferente. Em vez de termos uma pessoa lá, contratamos uma empresa de relações públicas que nos ajuda sobretudo na área do trade. A senhora chama-se Amy Lee, é sul-coreana e domina a língua portuguesa. A agenda para hoje é um pouco aquela que os meus colegas seguiram, portanto, irei falar um pouco sobre o mercado, sobre o consumidor, a operação propriamente dita, a atividade promocional, depois algumas recomendações e conclusões e perguntas e respostas no final. Eu juntei aqui uma linha aqui na agenda que no fundo na tal componente pedagógica que eu acho que é importante dar-vos. Portanto, o que são e o que representam os dois mercados para Portugal. Esta informação está presente no Travel BI. Penso que todos os meus colegas falaram sobre o Travel BI e eu voltaria a reforçar aquilo que eles já disseram. Por favor, antes de atacarem, antes de pensarem no mercado, analisem a informação que existe no Travel BI. A informação é muito fidedigna, é muito atual e dá-vos é uma ferramenta fantástica para perceber o mercado. O que eu vou fazer hoje é, aqui em alguns slides, vou passar muito rapidamente, é apenas tentar sensibilizá-los um pouco mais para o potencial que estes mercados têm. Bem, vou começar pela Coreia do Sul. E como podem ver, a Coreia do Sul, quiserem ver o PIB, portanto, o PIB per capita tem vindo a crescer de uma forma interessante, 2,5% em 2018, 1,7% em 2019. É interessante ver no painel em cima que a média do crescimento do PIB nestes mercados, nesta zona do globo, é de 4%. A Coreia do Sul está um pouco abaixo, mas mesmo assim tem crescimentos brutais. A população é mais ou menos estável, portanto 51%, 51 milhões de habitantes, portanto um mercado bastante interessante. E o rendimento pessoal disponível, como podem ver, tem vindo sempre a crescer, o crescimento real do rendimento disponível, 3,5% em 2018, 2,9% em 2019. Em termos de fluxo de outbound, aqui acho que é importante que vejam o potencial que aqui está. Olhem para o crescimento deste mercado nos últimos anos, 2016, 2017, 2018, crescimentos de 26 milhões para 33 milhões em 2018, para 34 milhões em 2019. Portanto, são mercados em forte crescimento. Vejam também um pouco na parte mais inferior do slide, o crescimento dos mercados tradicionais sul-coreanos, França com crescimentos de 10%, a Croácia com crescimentos de 10%, a Espanha com 18%, portanto crescimentos muito grandes. Portugal também esteve bastante bem, cresceu 11,8% entre 2015 e 2019. Vejam também o crescimento que tivemos no ano passado. Foi o país que mais cresceu ano passado para Portugal, cresceu 20,1%. Chegamos às 204 mil hóspedes o ano passado. É que é extremamente interessante, extremamente bom para Portugal. Queria também que analisassem, sobretudo, a parte inferior aqui do slide e vejam esta fantástica curva de sazonalidade. Realmente ao contrário da maioria dos mercados em que assistimos a uma curva centrada nos meses de verão, quase, vejam que aqui há quase uma
igualdade, mas não há quase sazonalidade ao longo do ano neste mercado, que é extremamente importante para Portugal e vai trazer turistas durante todo o ano. Outra informação extremamente importante para a Coreia do Sul é que, se repararem bem no slide, verão que os sul-coreanos não ficam só em Lisboa ou no Porto. Os sul-coreanos viajam muito em Portugal, vão muito ao Alentejo, vão muito ao centro e vão muito ao norte de Portugal. Ao centro há uma especificidade e algo único no centro que faz com que os sul-coreanos por lá passem, tem muito a ver com Fátima. Portanto, há cerca de 11% ou 12% da população sul-coreana é católica e muito devotos de Fátima. Só para terem uma ideia, há uma capela de Nossa Senhora de Fátima entre as duas fronteiras, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, porque acreditam que Nossa Senhora de Fátima os vai salvar ou vai ajudar a que não haja mais guerra entre as duas Coreias. Portanto, há, efetivamente, no centro de Portugal, com Fátima e os arredores de Fátima, tem ali uma âncora extremamente importante. Passando um pouco para o Japão, podemos ver aqui o PIB per capita também. O Japão tem vindo a crescer, embora um ritmo mais moderado que a Coreia do Sul, 1%, 0,7%, portanto são crescimentos também interessantes. A população aqui é uma situação dramática, o Japão vive uma situação dramática em termos de crescimento da população, como podem ver, tem vindo a baixar de 127 milhões em 2018 para 126 milhões já em 2019 e a tendência é gritante, 125 milhões em 2022. Em contrapartida, o rendimento pessoal disponível também tem vindo a crescer, mas crescer de uma forma moderada. A economia japonesa já conheceu dias melhores, mas não deixa de ser a terceira maior economia do mundo, logo a seguir dos Estados Unidos e da China. Aqui é bastante interessante este slide porque mostra-vos realmente os fluxos de outbound, mostram crescimentos de turistas japoneses para fora do Japão, e a parte inferior do slide mostra que efetivamente os destinos tradicionais do Japão, nomeadamente a Alemanha, a Espanha, a França, a Itália, tiveram decréscimos. E tiveram decréscimos porque os japoneses é um povo muito certinho, e que tem muito medo da insegurança. Portanto, eles só viajam quando se sentem realmente seguros e muito seguros. E efetivamente com os ataques terroristas e com situações ligadas ao terrorismo na Europa nos últimos anos, efetivamente os japoneses evitaram os países onde não se sentiam tão seguros. Isto, falando agora um pouco, Portugal pode ter aqui um papel importante, mas para lá caminhamos. Ano passado, o Japão cresceu 2% para Portugal, e depois vejam esta maravilha que é esta curva da sazonalidade, que não é uma curva, é uma reta, quase plana, e que acho extremamente interessante para quem quer ter turistas todo o ano. Um outro dado importante tem a ver com a distribuição geográfica dos japoneses por Portugal. Os japoneses viajam um pouco por todo o país, portanto eles podem entrar por Lisboa, podem entrar por Madrid e vão depois ao Alentejo, vão muito ao centro de Portugal, vão muito ao norte de Portugal. Eles adoram a nossa cultura, há um povo que está sedento de cultura, está sedento de história, são extremamente curiosos e vão conhecer as aldeias históricas, vão ao Alentejo, a Vila Viçosa, conhecer o Palácio, enfim, vão a Évora, conhecer a Sé de Évora. Há aqui algumas ligações históricas também. Portanto, é um povo que está ávido de conhecimento, está ávido de experiências.
é notória as ações que se têm vindo a fazer com alguns agentes de viagem, a procura que tem, por exemplo, a fazer ações com cerâmica, ações de gastronomia, prova de vinhos, e por exemplo, no norte de Portugal a pintura de azulejos tem sido sucesso, imenso sucesso para estes mercados, porque eles estão ávidos dessa cultura, ávidos de aprender e de ter experiências genuínas. Bem, passaria aqui para este outro slide, que tem o estado atual do mercado e respectivas restrições. E começaria pela Coreia do Sul. Como podem ver, este é um slide que vou apresentar também para o Japão. A Coreia do Sul tem vindo a ter um componente do Covid-19 enfim, bastante razoável, portanto a linha é quase plana, tiveram muito poucos casos, para um país com 51 milhões de habitantes, tiveram muito poucos casos e, como podem ver, não há grandes flutuações. E isto teve muito a ver teve um mérito de uma pessoa, no meu entender, foi do presidente Lee, presidente Lee da Coreia do Sul. Eu devo-me a transcrever aqui uma frase dele. We might have been a bit overreacting at that time with just a few domestic infections, but there were substantial possibilities it would reach pandemic levels indeed, Lee said. Have we done well? I don't know, but we didn't want to repeat what we went through in 2015. Our motto was never again. E, efetivamente, o presidente Lee enfim, instituiu a distância social, depois imensas fábricas a produzir máscaras para toda a população, e depois também portanto, implementou apoios robustos para a empresa, na área do turismo também, para a construção naval, para as companhias aéreas. Portanto, e isso fez com que, passamos para o slide seguinte, houve havido eleições, efetivamente, na Coreia do Sul a 15 de abril, e as eleições deram, o governo foi sufragado nessas eleições e houve um crescimento brutal dos votantes no presidente Lee, ganhou as eleições com cerca de 60%. Portanto, no fundo, o povo achou que o presidente tinha feito, tinha reagido corretamente na altura ao aparecimento do Covid. Relembro que a Coreia do Sul está muito próximo da China, foi os primeiros países a ter infectados, e não esqueçam que estávamos no Ano Novo Chinês, havia milhares e milhares de chineses na Coreia do Sul, quando os primeiros casos apareceram. Esta situação fez também acontecer uma coisa muito interessante. A Coreia do Sul, portanto, a Coreia do Sul é o único país na OCDE que teve resultados positivos, a Bolsa teve resultados positivos, uma performance positiva no mês de abril. Ou seja, apesar da situação do vírus, do Covid-19 estar a afetar a economia, ela é a única ainda que está está no verde, como se costuma dizer na gíria financeira. Parecia estar a correr tudo muito bem na Coreia do Sul, portanto haviam 4 ou 5 casos por dia, pareciam 2 ou 3 casos um dia, 4 ou 5 no outro, e o presidente Lee decidiu proceder ao desconfinamento. Não era bem desconfinamento, portanto não havia, porque havia sobretudo distância social, portanto eles implementaram distância social de 2 metros entre cada pessoa, o uso de máscaras generalizado, e foram sobretudo essas 2 grandes medidas que foram tomadas na Coreia do Sul. E o presidente Lee então resolveu, depois, com tão poucos casos que havia, resolveu abrir os restaurantes, abrir os bares. As pessoas passaram a viajar, houve 90 mil pessoas que viajaram no fim de semana dessa abertura para as ilhas Jeju. Portanto, as pessoas realmente deram um salto enorme para que queriam sair das suas casas.
O que aconteceu é que, com o desconfinamento e com a abertura de alguns bares, houve uma só pessoa infectada que foi a 5 bares numa noite, enfim, para celebrar realmente o desconfinamento. E essa pessoa infectou diretamente 268 pessoas. Essas 268 pessoas estão a ser seguidas e neste momento sabe-se através das apps que existem nos telemóveis, nas aplicações e com o controle que se faz nos cartões de crédito, há 10.600 pessoas a ser seguidas por causa desta situação de um só infectado ter transmitido e ter provocado tantos infectados. Portanto, a situação voltou atrás, portanto, já se sabia que nesta situação de desconfinamento pode-se dar um passo para a frente e às vezes teremos que dar 2 passos para trás. O que está a passar neste momento na Coreia do Sul voltou-se atrás, portanto, voltou-se a encerrar, de certa maneira, os restaurantes e os bares, aliás, os bares fecharam logo, os restaurantes estão abertos, mas com algumas regras de segurança. Portanto, a situação na Coreia do Sul voltou um pouco atrás, mas nós pensamos que irá rapidamente, porque os números estabilizaram novamente, irão novamente dar um passo à frente. O estado atual no mercado do Japão, como podem ver, não é tão famoso como na Coreia do Sul, ou pelo menos esses números assim não o dizem. Portanto, há mais casos no Japão do que na Coreia do Sul, mas se atendermos a que a população no Japão é mais do dobro da população sul-coreana, até os números não são assustadores. Como podem ver aí no Japão, a linha verde, podem ver que está uma performance também bastante interessante, não são números assustadores. Portanto, eu pedi à JATA, que é a Associação Japonesa de Agentes de Viagem, para fazer um levantamento dos diferentes passos que foram dados para a declaração do estado de emergência. Portanto, a 16 de abril, aqui no Japão, foi declarado o estado de emergência, entre 16 de abril até 6 de maio. 4 de maio houve uma extensão desse estado de emergência, mas já, pronto, até final de maio, mas já a 14 de maio, devido ao reduzidíssimo número de infectados que estavam a surgir em cerca de 39 distritos, foi levantado o estado de emergência. Apenas mantiveram-se 8 distritos com estado de emergência e ontem, precisamente 21 de maio, foram levantados mais alguns distritos e neste momento só Tóquio, Kanagawa, Saitama, Chiba e Hokkaido é que mantêm o estado de emergência. É importante mostrar este slide, portanto, ao contrário da Coreia do Sul, o Japão está a passar por uma situação económica menos boa, é o único país neste momento que está em recessão técnica, porque o quarto triênio do ano passado, portanto, ainda sem influência do Covid, a economia baixou 7,3%, portanto, o PIB baixou 7,3%, e os primeiros 3 meses deste ano baixaram também 3,4%. Isto apesar de ter havido fortes financiamentos do governo japonês à economia, portanto ela realmente está numa situação um pouco sensível. Alguns analistas da Reuters, como podem ver no slide, apontam para que o segundo trimestre seja bem pior, seja com um decréscimo de cerca de 22%. Por curiosidade, só para ter uma ideia, por exemplo, o Japão, como sabem, a sua economia depende muito das exportações, também um pouco do turismo, mas depende muito das exportações. E podem imaginar uma Toyota com menos 80% de lucro, o que é que isso pode representar para o Japão. Este slide é extremamente interessante porque mostra o esforço que o governo japonês está a fazer em termos de apoio fiscal às empresas. Portanto, este slide não é um slide recente, há um novo slide que eu não consegui obter,
mas que já tem o apanhado do segundo orçamento retificativo do governo japonês. Portanto, este foi com o primeiro orçamento retificativo. Com o segundo orçamento retificativo, o apoio do governo japonês às empresas é ainda maior, ultrapassa o valor PIB, a porcentagem do PIB da própria Alemanha. Portanto, é o país que mais irá apoiar as empresas no mundo. Ultrapassando a Alemanha, como podem ver aqui o Reino Unido, a França, os Estados Unidos e a Espanha. Portanto, o Japão consegue ser o país que mais irá apoiar as empresas. Perspectivas de recuperação para o Japão. Bem, a situação achei que era importante mostrar-vos este slide para mostrar realmente a diferença de um mês em 2019 para 2020. Portanto, havia 1.666.000 viajantes japoneses a sair no mês de abril de 2019. Esse 1.666.000 ficou reduzido a 3.900 pessoas a viajar, a sair do país em 2020. Portanto, o Japão tem são os principais destinos dos turistas japoneses no mundo. Portanto, como podem ver, a Europa tem cerca de 2 milhões de turistas japoneses que que querem ir para a Europa todos os anos. Os principais mercados é a Coreia, como é óbvio, próximo, a China, Taiwan, Tailândia, o Havaí, os Estados Unidos, são realmente os principais mercados para onde vão os japoneses. Agora, aqui uma grande questão que tem a ver com um slide retirado do Japan Times, que é a grande questão é quando e como abrir as fronteiras. Portanto, o governo japonês decretou um travel ban para 110 ou 108 países, portanto, mesmo com passaporte, mesmo com visto de trabalho, não é possível entrar neste momento no Japão, só os nacionais japoneses que podem entrar no Japão. A grande questão, todos os operadores colocam, toda a gente coloca, é saber quando é que esse travel ban vai ser levantado. Eu tive o cuidado de perguntar à JATA, a Associação Japonesa de Agentes de Viagens, e o que eu recebi foi aqui realmente um slide que eu faço questão de passar, com as perspectivas da JATA para o que vai acontecer nos próximos tempos. Portanto, passo 1, no verão de 2020, portanto, haverá apenas viagens domésticas, portanto, turismo doméstico dentro do Japão. O governo japonês está a lançar uma campanha gigantesca para fazer turismo cá dentro, para ajudar os hotéis e os restaurantes japoneses a sobreviver. Portanto, depois haverá o Step 2, que será no outono 2020, portanto, em que aparecerá o primeiro inbound e outbound travel, FITs, como é óbvio, e senior. E, portanto, haverá aqui eu vou tentar tirar aqui desculpe que não consigo ver esta. Ok, assim está melhor. Portanto, FITs e small groups, portanto, mas isto portanto, irá iniciar-se as viagens internacionais, mas isso será feito de uma forma negociada entre o Estado japonês e o outro Estado, ou seja, o governo japonês, o que se pensa é que não irá abrir o seu espaço aéreo a todos os países. Haverá, penso, negociações entre o governo japonês e um outro Estado próximo. Sabemos que neste momento o governo japonês está em negociações com a China para permitir que haja turistas a sair da China e a visitar o Japão e vice-versa. Há negociações também com a Coreia do Sul, ou seja, essa abertura será uma abertura bilateral entre os dois países e não uma abertura generalizada das fronteiras. Depois fala-se no início 2021, então aí sim abertura para todos os mercados, inbound and outbound travel. Aqui é importante dizer que o governo japonês está neste momento a preparar uma campanha gigantesca a nível mundial
para captar turistas do mundo para o Japão. Como disse, a economia japonesa vive muito das exportações, material eletrónico, mas também vive muito do turismo. Aqui slide, acho extremamente importante este slide, porque vai apresentar em termos de timing e em termos de segmentação o que é que vai aparecer primeiro, o que é jato, o que é que, na opinião do jato, da jata vai aparecer primeiro. Eles acham que primeiro vai aparecer o high-end FITs, acho que é óbvio que isso é o que irá acontecer. Business travelers, acho que é mais do que óbvio. Depois aparecerá os FITs de uma forma mais generalizada. Small group tours, package tours, também nesta parte, neste momento. E depois group tours e incentive tours. Aqui queria chamar a atenção para uma situação que tem a ver com Portugal e com o tipo de turistas que vai a Portugal, quer do Japão, quer da Coreia do Sul. Os japoneses, como sabem, e os sul-coreanos têm muita dificuldade com línguas, portanto, eles têm muita dificuldade em falar inglês e daí usarem sempre e muitas vezes o group tours para irem a Portugal. Aqueles grupos bastante grandes, com autocarros de 40, 50 pessoas. Eu estou convencido que estes grupos irão demorar bastante tempo até que seja uma realidade. Não só porque, na minha opinião, esses grupos grandes vão ter tendência para diminuir de tamanho, por causa dos problemas com o vírus, não é? Como é óbvio. Mas também por causa do grupo etário que faz estas viagens de grupo. Os japoneses e muitos dos coreanos que fazem estas viagens de grupo são já pessoas com 50, 60, 70 anos, 80 anos, e essas pessoas são, como sabemos, pessoas mais sensíveis para apanhar o vírus, são mais sensíveis, e estou convencido que essas são as pessoas que irão viajar mais tarde, para sair do Japão mais tarde. Portanto, a macro tendência do consumo no mercado, como é que eu vejo isto na Coreia do Sul e no Japão? Eu apanhei aqui este slide de uma empresa de consultoria e que mostra, no fundo, o desejo de viajar para o estrangeiro. Não sei se conseguem ver, treat myself, portanto, quando esta situação do vírus desaparecer, o que é que as pessoas quererão fazer primeiro? Vejam lá o que é que aparece aqui, treat myself and family to a holiday abroad, e vejam aqui o Japão, só 12% dos japoneses é que estão a pensar a viajar para o estrangeiro nos próximos tempos, em contraste com, como é óbvio, com os sul-coreanos que estão desejosos de viajar. Aqui qual é o momento mais provável em que eles se sentem confortáveis para começar a fazer as suas reservas no estrangeiro. Aqui vamos outra vez ver aqui os valores na Coreia do Sul e no Japão. Portanto, nos primeiros tempos ninguém quererá viajar. Logo a seguir, em setembro, então já aparecem aqui uns valores mais elevados, mas parece a vossa especial atenção para estes valores aqui em baixo. No Japão, portanto, 43% das pessoas não se revêem em nenhuma destas datas. Portanto, estão muito numa situação ou numa posição de esperar para ver o que é que irá acontecer. Em termos de ligações aéreas da Coreia do Sul, só por curiosidade, esta fotografia foi tirada no ecrã do voo Incheon, portanto, de Seul para Lisboa, em outubro de 2019. A informação que nós temos é que não haverá normalização do tráfego aéreo na Ásia, os dados são da IATA, até 2024. Haverá, como é óbvio, crescimentos, como é óbvio, mas pensa-se que até 2024 isso não acontecerá.
O que nós sabemos, no caso da Asiana, é que lançou 2 frequências em 2019, em outubro de 2019, e que há neste momento um pedido de 4 frequências, que já foi aceito pelo governo português. Não sabemos ainda se essa autorização para 4 frequências se irá transformar em efetivo pedido de slots, isso só se saberá em junho. Neste aspecto, eu queria também aqui realçar uma parceria que temos tido com a ANA Aeroportos, a ANA Vinci Aeroportos, têm sido incansáveis na troca de informações e de ajuda, porque nem sempre é fácil conseguir informações neste momento mais difícil, e temos aqui trocado muita informação entre a ANA e o Turismo Portugal. Portanto, não sabemos se haverá efetivamente estas 4 frequências. É importante, íamos esquecer de dizer isto, é importante que saibam que o apoio do governo sul-coreano às companhias aéreas depende muito destas lançarem novos destinos ou aumentarem frequências nos destinos que lançaram recentemente. E daí terem surgido estas 2 frequências adicionais para Portugal. Portanto, o que nós sabemos em termos da operação em 2019 é que ela não foi famosa em termos de ocupação, em termos de load factor, ela nem foi má, portanto, seguindo com 80 e tais por cento, mas o yield não deve ter sido famoso. Portanto, o que eles nos dizem, o que eles nos vão dizendo é que, enfim, estavam à espera de um pouco mais. Não sabemos se, eventualmente, se irão fazê-la este ano ou não. Esperemos que sim. Nós temos já informado que o Turismo Portugal está disposto, como é óbvio, tal como fez já o ano passado, em ajudá-los em campanhas, em aquilo que for necessário. Portanto, houve aqui algumas atenuantes para o insucesso, entre aspas, da operação. Teve uma decisão muito precipitada. Eles tomaram a decisão a finais de agosto para uma operação que iria começar em outubro, e depois estavam à espera de uma procura de 25% do mercado japonês. Realmente não aconteceu. O mercado japonês não utilizou, ou utilizou muito pouco, a ligação de Seul para Lisboa. Nós sabemos também, em termos de operações regulares, é que a Qatar, a Turkish Airlines, a Finnair, a Lufthansa, a BA, não sabemos bem se a Iberia, estão dispostos a reiniciar operações. Algumas delas nunca pararam, sempre continuaram a viajar para Seul, embora com menor frequência, e transformando quase as aeronaves em vez de transporte de passageiros, em transporte de carga. Nós não sabemos eu tentei saber por várias fontes se a Iberia iria continuar com a operação Seul-Madrid, mas não consegui ter essa resposta. Seria extremamente interessante porque seria continuar a ter turistas sul-coreanos à beira de Portugal, chegando a Madrid. Não sabemos se irá acontecer. No caso do Japão, a situação é um pouco semelhante. Sabemos que a Lufthansa, a Air France, a ANA, a JAL, a BA reduziram drasticamente o número de frequências, mas nunca abandonaram o mercado. Os aviões têm vindo e têm sido algumas fotografias engraçadas nos jornais, com os assentos transformados em carga, portanto, os assentos com caixas e mais caixas, os assentos do avião com caixas de mercadorias. Sabemos que a Qatar, a Emirates, a Turkish Airlines, a Finnair vão reiniciar as suas operações e querem reiniciar as suas operações assim que o travel ban seja levantado. É importante, como empresas como a Finnair, só para ter uma ideia, a Finnair, o Japão é o mercado mais importante para a Finnair. A Finnair tinha ligações de 6 aeroportos no Japão.
e era de longe a empresa que mais viajava para o Japão. Em relação à Operação Charter, que houve há 2 anos e o ano passado, embora de uma forma muito complexa, eu estou convencido que essa Operação Charter não irá acontecer este ano. Nos 2 anos anteriores, em setembro, ela foi em setembro, a Operação Charter em setembro, ela teve o azar há 2 anos de ter sido apanhada por um tufão e o ano passado, igualmente, o segundo tufão que coincidia com a partida do avião, portanto, e a viagem foi totalmente cancelada. Portanto, estou convencido, é uma opinião muito pessoal, estou convencido que essa Operação Charter não irá acontecer este ano. Portanto, como está a saúde financeira dos agentes e operadores turísticos? Portanto, houve aqui uma posição da JATA que imediatamente fez chegar ao governo japonês quais as medidas que achava importantes que acontecessem para salvar as empresas na área do turismo. E o governo japonês aceitou as sugestões da JATA, nomeadamente com o ponto 1. O ponto 1 é extremamente importante, que é o Guarantee Long-Term Support for Travel Companies. Efetivamente, as empresas, como vou-vos mostrar, não há história de falências, não há layoffs. O governo tem vindo a suportar quer as rendas, ou parte das rendas, quer os vencimentos dessas empresas. Portanto, não há, como disse, a grande maioria dos operadores teve que fazer ajustamentos e reestruturações, como é óbvio, mas não há notícias de despedimentos nem layoffs. A JATA falou-me até ontem tinha havido duas empresas a declarar falência. Portanto, algo mínimo, algo que não tem expressão. Claro que as empresas estiveram fechadas, algumas mais de um mês, e que agora regressaram recentemente, como disse, no final da declaração de emergência, reiniciaram funções. Portanto, estão neste momento a começar, mas não sinto, e das reuniões, dos contactos que tenho vindo a ter, não tenho sentido não tenho sentido nervosismo em termos de perda de emprego ou empresas que possam ir à falência. No caso da Coreia do Sul, já agora também uma curiosidade, é uma fotografia tirada no check-in do voo inaugural Seul-Lisboa. A situação é semelhante. Portanto, o governo decidiu apoiar fortemente os operadores turísticos e os agentes de viagens, e como é óbvio, haverá grandes reestruturações, haverá profundas reestruturações. As empresas estão neste momento a trabalhar 2 ou 3 dias, e há algumas empresas que encerraram temporariamente, mas efetivamente com os apoios do governo, para evitar os layoffs, as empresas têm vindo a sobreviver e não há notícias, como vos disse, de falências. Há aqui sinais de reestruturações, como vos disse, as empresas estão muito fechadas neste momento, fala-se em grandes reestruturações, há coisas que saem cá para fora, nomeadamente, por exemplo, o caso da Anatur Tours, que é provavelmente o maior operador turístico sul-coreano, prepara-se para encerrar todos os escritórios na Europa. Eu terei aqui uma frase de um operador turístico que no fundo transmite um pouco aquilo que eu tenho vindo a dizer. Market expects that September-October booking will start, but still many concerns with it. E aqui o grande problema, enter restriction in the destination and 2 weeks period of self-quarantine when come back to Korea will be the issue of overseas travel. As pessoas, ao regressarem à Coreia do Sul, vão ter que fazer obrigatoriamente quarentena. E é isso o grande problema, que não se sabe quando é que esta situação irá ser facilitada por parte do governo. As companhias, even airlines will operate the flight from June, step by step.
O mercado pensa que a Europa será o último mercado a recuperar. E aqui uma frase que eu acho bastante importante para nós, embora não possamos ficar contentes com a situação dos outros países, mas o que ele disse foi: Espanha e Itália have been badly exposed for their COVID-19 and bad impression on their medical system. It will be timing to sell mono Portugal and working with local tour operators when all the worries are gone. Daqui há um potencial para Portugal. Enfim, que efetivamente Portugal tem vindo a passar uma excelente imagem de como lidar com a situação do vírus. Te peço desculpa. Sim. Pedia-te para gerir um bocadinho melhor o tempo, sei que ainda tens uma apresentação bastante extensa e está bem, ok. Obrigada. Está bem, Lídia, desculpa. Aqui informação sobre eventos de interesse para as empresas. Portanto, eu recolhi aqui alguma informação de diversos operadores, quer japoneses, quer sul-coreanos, e iria resumir muito neste slide. Portanto, eles estão ávidos de informação, de conteúdos em japonês e coreano. Já disse há pouco, eles têm dificuldade nas línguas, portanto, são muito poucas as pessoas que são fluentes em inglês. Portanto, eles querem informação em japonês e coreano, querem atuações, os agentes de viagem querem sobretudo atuações a 2 níveis, B2C e B2B, inspiracionais e informação concreta no B2C, nomeadamente como é que está o destino a resolver e a controlar o vírus, quais são as possibilidades de segurança no país. E no caso do B2B querem muita formação e learning e informação sobre o destino. Em termos de pedidos concretos de ações que eu acho que é fundamental continuarmos a fazer, são os workshops de Portugal, em Seul e Tóquio, que estavam previstos e foram cancelados. Penso que é fundamental fazê-los em 2021. E depois, go to action. Portanto, os operadores têm vindo a pedir campanhas promocionais com operadores, não só as campanhas B2C, mas também com eles para ajudá-los a vender melhor Portugal. Algo que o Turismo Portugal tem vindo a fazer já em 2019 e mesmo em 2018, antes de cá estar, já o Turismo Portugal apoiava algumas campanhas com operadores turísticos, portanto, e eles têm vindo a pedir essa continuidade. Acham que é fundamental continuarmos a fazer press e fan trips e é algo que para nós europeus faz talvez alguma confusão, mas eles dão realmente muita importância aos programas de televisão. E é incrível o número de viagens que são programadas nos dias que se seguem a um programa de televisão sobre destino qualquer. E dão também muita importância aos influencers. Acham que é fundamental levar influencers ao mercado para que os influencers falem sobre o mercado. Mas há aqui uma grande dúvida sobre o Tourism Expo Japan em 2021. Portanto, eles mantêm que irão fazer o Tourism Expo em 2020. Eu tenho muitas dúvidas que em setembro, tenho muitas dúvidas que irá acontecer. No caso da JATA, perguntando à JATA o que é que a JATA acha que se deve fazer, o que é que os destinos deverão fazer, o que é que as empresas deverão fazer, eles mandaram-me um slide, dizem, com estas 3 possibilidades, possibilidade de um B2B online, portanto, formação B2B online com Destination Seminars, que é um pouco o que nós temos vindo a fazer, fazendo seminários de destino dirigidos aos agentes de viagem. Possibilidade 2, B2C online e fazer uma campanha de destino. E a possibilidade 3, Tourism Expo Japan 2020. Portanto, haverá efetivamente um Business Meetings and Exhibitions em setembro de 2020, que eu pessoalmente não acredito que venha a acontecer, porque não acredito que em setembro de 2020 haja pessoas a dirigir-se a Tóquio para participar num workshop. Mas a JATA mantém estas datas de 10 a 12 de setembro, que eram exatamente as datas 2 dias antes do nosso workshop, que foi entretanto cancelado.
Em termos de ações do Turismo Portugal, o que nós temos vindo a fazer nestes dias é monitorização do comportamento do mercado, análise dos impactos e restrições que o mercado tem apresentado, acompanhamento da imprensa, temos vindo a analisar o que é que a imprensa tem escrito sobre a situação do turismo. E temos feito webinars, nomeadamente com a Jata, e dado informação ao trade sobre Portugal, sobre como Portugal tem vindo a lidar com o Covid, falar sobre o selo de segurança criado pelo Turismo Portugal, e passar também essa informação para o consumidor. Enfim, era um pouco esta informação que eu tinha para vos passar. Enfim, penso que não tenho aqui um relógio, não sei quanto tempo é que gastei, mas enfim, parece-me que a Lídia queria que eu prestasse a apresentação. Era um pouco aquilo que eu tinha para vos falar. Otto, temos aqui Sim. Temos aqui muitas perguntas dos participantes, claramente há muito interesse no mercado japonês e vamos por isso pedir-te ajuda para responder a todas estas questões que são aqui colocadas. Desde logo, há aqui uma questão que foi, enfim, por algumas das pessoas, dos participantes, foi referida mais do que uma vez, e que tem que ver com uma certa tendência que existe neste mercado, tanto do sul-coreano como do japonês, de iniciar a sua vinda para a Europa através de Paris ou através de Madrid, e que nesse sentido muitas vezes os programas não incluem Portugal. E o que é que, na tua perspectiva, se pode fazer para inverter um pouco esta tendência? Bem, no caso da Coreia do Sul, a situação está um pouco resolvida com o voo direto da Asiana para Seul-Lisboa. Mas é evidente que é um hábito, quer dos sul-coreanos, quer dos japoneses, de tentarem fazer em pouco tempo, porque é importante que saibam que o período de férias dos japoneses e dos sul-coreanos é reduzido. Eles não conseguem fazer 15 dias, 20 dias de férias, eles fazem um reduzido período de férias e nesses 10 dias querem conhecer o máximo da Europa. Portanto, eles podem entrar em França, os sul-coreanos então são exímios nisto, entram em França, fazem Espanha, fazem Portugal e vão a Marrocos ainda, em 10 dias. Portanto, o nosso papel como Turismo Portugal tem sido mostrar que Portugal tem muito para vender, tem muito para oferecer, para oferecer e que justifica ficar mais tempo em Portugal. Portanto, nós temos conseguido, não apresentar nesta apresentação, o que foi conseguido já entre 2019 com o apoio do Turismo Portugal, em que nós incentivamos campanhas em que os operadores vendessem programas em vez de ficar em Portugal só um dia ou 2 dias, ficassem no mínimo 3 dias. E se ficassem 3 dias ou 4 dias, então o Turismo Portugal financiaria essas campanhas. E os resultados apareceram logo no primeiro ano. Portanto, houve logo um aumento da estadia média dos sul-coreanos e um aumento da estadia média dos japoneses. É por aí, é mostrando o que é que Portugal pode oferecer. Como eu disse, conteúdos, eu preciso mostrar conteúdos aos japoneses e aos sul-coreanos para que justifiquem ficar mais tempo. Se eles vão à França e ficam em França 10 dias, vão à Itália e ficam 10 dias em Itália, nós temos que saber mostrar que Portugal tem algo para oferecer que justifique ficar mais tempo. Muito obrigada, Otto. Relativamente às viagens dos grupos e essencialmente de pessoas de uma faixa etária mais elevada, que normalmente viaja em grupos mais ou menos grandes, a pergunta que se faz aqui é sobre se estas viagens em grupo se te parece que vão continuar a existir ou se vai haver aqui uma inversão e estes viajantes vão passar a fazer viagens individuais ou então em grupos mais reduzidos, mais pequenos.
Assim, eu hoje de manhã assisti a um webinar muito interessante, onde estavam presentes os dois principais players de grupos para Portugal, a Mickey Tourist e a Quoni. Estavam os dois CEOs das empresas a falar e ambos disseram que, na opinião deles, não só porque havia já uma tendência para haver uma diminuição dos grupos, ou de grupos com 50 pessoas, ou 40 pessoas, ou 34 pessoas, mas por causa também do vírus, haveria uma tendência muito grande para uma diminuição apressada dos grupos tão grandes. Portanto, os dois achavam que o número de grupos desse tamanho iria reduzir substancialmente e que haveria um shifting não para os FITs, porque eles não poderão ir por FITs, porque eles não dominam o inglês, terão que ter sempre guias, terão que ter sempre uma carrinha com guia que lhes explique, mas haverá sempre, sim, uma mudança de grandes grupos para grupos médios ou grupos pequenos. Muito bem. Um outro conjunto de perguntas que foram aqui colocadas tem a ver também com as motivações de viagem de ambos os mercados, tanto da Coreia como do Japão. E no que diz respeito a essas motivações, se tem havido alguma alteração e, acima de tudo, se nichos de mercado como o agroturismo, o turismo em espaços, digamos, de baixa densidade, digamos, fora das grandes cidades, e atividades de empresas de animação turística com atividades e com experiências no território, se seriam motivações interessantes para terem oportunidade nestes mercados? É óbvio que sim. Portanto, eu penso que a situação do Covid-19 irá sensibilizar mais as pessoas para a natureza, como é óbvio, que não vão estar a querer ficar mais longe dos grandes aglomerados. Mas é óbvio que está no sangue do japonês, está no sangue do coreano, querer viajar, querer estar em contato com a natureza. Os japoneses são exímios nisso. Pronto. E são também ávidos de cultura, como eu disse, como tive o cuidado de dizer na apresentação, são ávidos de cultura, ávidos de experiências, experiências culinárias, ter o prazer de fazer pela primeira vez o tempura, por exemplo, que tanta fama tem aqui no Japão. Fazer tempura em Portugal, fazer o tempura original, que deu origem ao tempura no Japão. Preparar o pão de ló, por exemplo, que é o Castella Cake aqui no Japão. Portanto, todas estas ligações históricas Japão e Portugal podem ser perfeitamente aproveitadas. Eu falei na apresentação, falei na situação da pintura dos azulejos. É impressionante a quantidade de pessoas que vai ao Porto só para querer pintar azulejos. Experiências também de vinhos, os japoneses e os sul-coreanos são novos apreciadores de vinho, mas são realmente grandes apreciadores de vinho. E vão à França, vão à Itália provar e fazer as rotas vitivinícolas, e acho que Portugal tem todo um potencial gigantesco nesta área, sobretudo porque eles estão ainda ávidos, estão a começar com o consumo do vinho, são exímios consumidores, não bebem um vinho qualquer, e acho que Portugal pode perfeitamente marcar pontos nesta área. Temos também trabalhado um pouco com o golfe, sobretudo na Coreia do Sul. Achamos que há um potencial para golfe. No Japão tenho mais dificuldade em acreditar que isso aconteça, mas na Coreia do Sul sinto que há grandes possibilidades. O turismo ativo é muito querido no Japão e na Coreia do Sul. Portanto, Portugal tem tudo para oferecer estes dois mercados.
Regressando, obrigada Otto, regressando aqui à questão dos grupos, que é uma matéria que suscita bastante interesse pelas pessoas que estão a assistir, na tua perspectiva, qual seria o tamanho de um grupo médio que poderia agora vir a Portugal de férias? Eu penso que aqueles grupos de 40 pessoas, 30 e tais pessoas, eu penso que esses grupos irão desaparecer. Por diversos motivos. As pessoas vão ter medo de viajar com muitas pessoas no mesmo autocarro, vão ter medo de estar muitas pessoas a almoçar e a tomar um pequeno almoço na mesma área. Eu estou convencido que estes grupos irão desaparecer. Eu estou convencido que iremos avançar para grupos de 20, 15, 20, 25 pessoas, não mais do que isso. Bom, eu julgo que quase todas as perguntas foram respondidas, as que não foram aqui formuladas através da pergunta, desta sessão de perguntas e respostas foram ao longo da tua apresentação. A questão das traduções foram também uma das preocupações que foram aqui transpostas e que tu ao longo da tua apresentação foste referindo como era importante ter tradutores e ter o acompanhamento de pessoas que saibam a língua destes dois países, e deixava-te aqui um espaço para que pudesses dar um resumo final. Bem, o que é que eu vos posso dizer? Eu estou cá há 1 ano e meio, o que eu vos posso dizer é que sinto que estes mercados estão ávidos de novos mercados. Eles já conhecem aqui a Ásia toda, já conhecem parte da Europa e estão ávidos de outros mercados. E Portugal pode ter aqui um ponto forte, pode ser um player bastante importante. Com o Japão, como é óbvio, porque há a tal ligação histórica, há a curiosidade histórica entre Portugal e o Japão, há cerca de 400 palavras japonesas no abecedário, 400 palavras portuguesas no abecedário japonês, e algumas palavras japonesas no abecedário português também. E estou convencido que se soubermos aproveitar esta ligação histórica, o Japão facilmente irá crescer. Temos que investir no mercado, temos que acreditar no mercado. Estou convencido que o mercado irá crescer bastante. O caso da Coreia do Sul é notório. Há aqui a âncora de Fátima. Fátima tem sido fabulosa, mas eu estou convencido que à volta de Fátima, com Tomar, com Óbidos, com tudo o que existe ali à volta, pode haver um crescimento brutal para aquela zona, para a zona centro de Portugal, sobretudo em uma época em que nem todos os outros mercados procuram aquela área em Portugal. Os sul-coreanos viajam muito no inverno também, e Fátima, eu não sei, mas Fátima, os sul-coreanos devem ser o 4º ou 3º maior mercado no inverno para aquela zona. Portanto, o que eu vos pedi é que acreditassem nestes mercados, porque eles têm aqui mesmo muito potencial. Não são fáceis de trabalhar, é preciso tempo, é preciso insistir, os resultados não irão aparecer à primeira, mas estou convencido que a procura e o interesse pelo nosso destino, pelo nosso mercado, é grande e irão aparecer resultados. Muito obrigada, Otto. Já é meia-noite desse lado, a Oriente, portanto já passamos mais um dia, já é sábado para ti. Muito obrigada por estares aqui connosco. Obrigado pelo vosso interesse. Um bom descanso, continua a proteger-te aí desse lado e tudo de bom para ti, tá bom? Tá, muito obrigado. Obrigada.
Por nós agradecer a presença de todos os que estiveram connosco aqui neste webinar e convidá-los para regressarem na próxima quarta-feira e na próxima sexta. A próxima semana vamos rumar ao Ocidente, vamos ultrapassar o Atlântico e vamos às Américas. Vai estar connosco a Celina, que é a nossa coordenadora da equipa de turismo de Portugal em Nova Iorque, para falar do mercado dos Estados Unidos, e o nosso colega William, que é o coordenador do turismo de Portugal no Canadá e que também vai falar deste mercado. A todos muito boa tarde, cuidem-se e até à próxima semana.